Sim, né? sim. E aí depois a gente escuta a vítima e faz o interrogatório, Não, tá? perfeito. Meu único óbice era ouvir o réu antes da vítima, mas sendo só as testemunhas não há qualquer problema. Tá. Doutor, tem perguntas, doutor Arthur? Tenho sim. Pode falar. Wesley, foi você que acionou a polícia para o Wesley então? Sim, senhor. E você acionou assim que o viu ou você foi conversar com ele primeiro? Não, fui lá falar com ele, né? Ir primeiro. Mas ele Entendi. não quis me entregar a moto. Aí Uhum. eu falei, então vai ser, é do jeito certo. Eu já vou lá e chamo ele. Aí eu fui e até no carro lá, aí a gente fomos atrás dele. Uhum. E você e o rapaz que estava contigo agrediram nesse momento? Não, Então por que ele estava todo machucado? Ele foi encaminhado inclusive para a Santa Casa com marca de capacetes e tudo mais. senhor, essa parte aí eu não coloquei a mão nele. Ele que tinha puxado uma faca, tem já pro meu lado. Ele puxou uma faca e por que você não informou isso e por que não foi apreendida a faca com ele? Senhor, e essa parte eu não sei. Porque na hora que ele até já puxou, eu já desci ali, me naquela descidinha e já no embalo. Falei, ó, e eu já vou lá chamar os homens porque não pode. Tá, você sabe quem que iniciou a negociação? Se foi o Wesley que buscou, o Wesley acusado que buscou o seu irmão ou o seu irmão que foi até o Wesley? Foi ele que veio e até aqui, né? Foi. Então você não sabe dizer. Não. Por que no dia vocês não comunicaram esse furto para a autoridade policial? Senhor, e nessa parte eu não sei. E porque eu estava no trabalho. Entendeu? E eu só fiquei sabendo que já foi só no dia e à noite. Mas você tomou conhecimento, seu irmão não lhe disse que tinha acontecido algo com a moto dele? Você não ficou sabendo? Comigo à noite. E ele já falou que poderia ir comigo à noite. Entendi. E vocês não comunicaram isso à polícia? Não. Por quê? O normal é havendo um furto que faça-se a comunicação à autoridade policial. Aí eu repito a pergunta, por que vocês se tinham conhecimento, sabiam supostamente quem que era, por que não fizeram esse registro? Senhor, mas ele tinha até falado até com a minha mãe, mas ela falou para poder deixar isso baixo, então já que ele levou a moto, então deixa embora. Mas o Daniel, ele não quis deixar assim. Ele me falou, porque o cara rala. Então por que ele não registrou a ocorrência? Senhor? Então por que ele não registrou a ocorrência? Aí eu não sei. Por que você não registrou? Se você na hora que viu a moto foi até lá tomar as dores dele, por que você não registrou antes? Se você tinha conhecimento do fato? Senhor, mas eu só fiquei sabendo que a moto ela estava lá em cima, só foi já depois. Mas você não sabia que era o Wesley que havia supostamente pego a moto? Senhor? Mas você não sabia com quem estava a moto durante essa semana? Isso. É porque você disse o contrário na delegacia. Você disse que nem você nem o seu irmão chamaram porque a moto estava com documentação atrasada. Agora você me disse que não chamou porque não sabia. A gente já está com a primeira grande contradição aqui no seu depoimento. Queria que você explicasse isso por gentileza. Não, senhor, mas isso foi mesmo. E a moto, ela estava com o documento mesmo toda atrasada. Porque a moto é divórcio, a moto é trabalhador. Uhum. Entendeu? Então vocês não iam comunicar. Vocês não iam. Desculpa, pode prosseguir. Mas só que ele não quis mesmo chamar a polícia nem é por causa disso. Entendeu? Porque a moto estava com o documento todo atrasado. Entendi. E durante essa semana, porque foi mais ou menos uma semana entre a data da negociação com a data da prisão de fato. Durante essa semana, vocês quitaram o documento? Não. Então alguma coisa está errada, porque se vocês não comunicaram antes à polícia porque o documento estava atrasado e uma semana depois o documento seguia atrasado, por que dessa vez deixou de ser problema? Senhor? Desculpa, mas só que eu não entendi. Eu estou dizendo que então alguma coisa está errada. Porque se você me disse que só não comunicou à polícia porque estava com o documento atrasado
e uma semana depois o documento seguia da mesma maneira, por que agora não seria mais impeditivo? Não, mas estava mesmo bem atrasado. Sim? Só um instantinho, porque a gravação aqui parece que deu uma travada no sistema, só pra gente não precisar eventualmente refazer. Tá ótimo. Só para o senhor aguardar um pouquinho, pra gente não perder as perguntas que o senhor fizer. Só um instante. Não, tá ótimo. Se for o caso, eu repito-as. Pois é, eu quero dar uma parada aqui para ver se a gente vai precisar repetir alguma pergunta. Só um instantinho. Tá ótimo. É que caiu a rede do fórum, doutor Arthur. Aí eu acho que o doutor pode. Mas só espera que eles estão tentando regressar para poder ligar aqui. E aí eu acho que o doutor pode retomar da pergunta sobre a documentação da moto estar atrasada. Tá? Deixa só ela colocar aqui para gravar já. Pronto, doutor voltou. Reinicia sua pergunta. Tá, só um instantinho, deixa eu só encostar a janela por conta do barulho. Só um instante. Reinicia, por favor, sua pergunta no momento em que o senhor perguntou sobre a documentação da moto. Tá? E aí o Wesley respondeu que era uma moto que ele usava na roça, para trabalho, que a documentação estava realmente, enfim, atrasada, parte desse ponto. Wesley, o que eu estou tentando entender é que eu lhe perguntei agora há pouco o porquê que não foi feito o registro. Você me disse que teria tido alguma conversa com a sua mãe e ela não queria que levasse isso em frente. Em seguida, eu te confrontei com o que você disse em delegacia, que era exclusivamente por conta dos documentos. E você aí já mudou a história e já confirmou que realmente era por conta dos documentos. E aí eu te questiono, se uma semana depois, se vocês não pagaram o documento nesse meio tempo, por que fez o registro se haveria o mesmo problema que te impediu de registrar uma semana antes? Senhor, mas olha só, isso aí não é que eu esteja contradizendo as coisas, não. Mas eu só estou falando certo, entendeu? É porque esse Wesley, o Thor, ele estava passando de moto de toda hora. Passava de moto e eu vi que a moto era dele. E era tem aquela moto e a do meu irmão. E lá em frente mesmo tem do meu salão lá. E lá não tinha. E eu tenho mais duas, é testemunho disso. Que a gente tem que estar junto. Tem mais duas. E essa moto, e essa que era a do meu irmão. Entendeu? Não responde o que eu te perguntei, mas vamos prosseguir. No primeiro momento, para os policiais, você disse que seria, o que consta no boletim de ocorrência, que seria uma troca de uma moto por um cavalo. Só no segundo momento, já em delegacia na Polícia Civil, que você esclareceu que na verdade seria uma moto mais um cavalo por uma moto. Os policiais nesse momento não o questionaram dessa moto, que estava inclusive com seu irmão? Não. Tá, e essa... Falaram que ia ter a moto, ia ter que ficar até lá no pátio, porque a moto estava e a casa e com documentos, é tudo atrasado, aí a moto já ficou presa. Mas isso a CG que ficou com Wesley, e a YBR que ficou com seu irmão? Isso eu já não sei. Entendi. E essa YBR tá com seu irmão até hoje? Senhor? A YBR tá com seu irmão até hoje ou ele já desfez dela? Não. Ele já vendeu ela? Senhor, aí dessa parte dele eu já não sei. Entendi, mas você me confirma de qualquer maneira que houve a troca da moto e que você já não havia informado isso anteriormente. Não, mas houve, não. Então a gente não está falando de um furto. Se houve uma troca de moto, o Wesley ficou com uma, o seu irmão ficou com a outra, a gente está falando de um negócio feito. Então você mentiu na primeira pergunta que você respondeu ao promotor. O promotor ele perguntou, a primeira pergunta, se a negociação estava feita. Se o seu irmão ficou com uma moto, o Wesley ficou com a outra, a negociação não estava feita? Não estava feita não. Porque o Wesley, ele montou na outra moto e até foi embora. Mas ele deixou a moto dele, seu irmão ficou com a YBR. Não tinha, deixa fechado o negócio.
Mas você confirma que seu irmão ficou com a YBR, que o Wesley levou seu irmão ficou com a YBR, o Wesley levou a CG. Deixado a moto dele lá. O Wesley tem que tinha deixado e essa moto lá. Mas se fosse um furto propriamente dito, o Wesley estava acompanhado de um amigo, eles chegaram lá em 2, isso aí é informação incontroversa. Por que não iriam os 2 na moto? Estavam em 2, leva do seu irmão e deixa a outra moto lá? Isso, você não acha que isso é uma negociação? Nossa, mas eu acho que é mas uma negociação é assim, é quando o cara ele pega assim, na mão do outro e fecha negócio. Agora quando monta mesmo, numa moto, e mesmo o cara sai e vai embora e some e já não fecha negócio e não fala nada. Tá, e a moto, se não estava fechado o negócio então, se não havia troca, o seu irmão comunicou que alguém havia deixado uma moto lá que não era dele ou ele ficou para ele como se fosse dele? Não, mas ele não ficou com a moto dele. Ele não ficou. E ele só desfez. Você me confirmou que ele ficou com a moto, que posteriormente ele desfez. Mas ele desfez vendendo, ele não deu para ninguém, muito menos entregou para o pátio da polícia. Dessa parte aí é só com ele. Todo respeito. Não, claro. Você tentou desfazer o negócio anteriormente, alegando que a moto que havia passado para o seu irmão, que aquela moto era roubada? Não. Porque foi isso que você disse no dia. Que a moto era roubada e que o negócio seria desfeito. Não, mas não tinha negociação feita. Entendeu? E ele que tinha roubado a moto. Mas como é que ele roubou se seu irmão ficou com a moto dele? Diz que eles começaram a negociar cerca de uma semana antes, com o seu irmão indo até ele. Você acha que isso é um furto? Isso eu não acho. Entende? E na delegacia não foi questionado se vocês estavam ou não com a YBR? Não. E você não achou que seria pertinente que isso fosse informado? Porque do jeito que você descreveu aqui, ele chegou lá, pediu para ver a moto e levou ela embora. Você não descreveu que houve uma negociação, que foi o seu irmão que iniciou essa negociação, que eles ajustaram os termos, que o seu irmão ficou com outra moto. Você não acha que isso era importante de ser esclarecido? Então, e você nega que você agrediu o Wesley nesse dia? As marcas de capacete, os ferimentos que ele estava, que ele foi inclusive encaminhado para a Santa Casa, você não sabe o que seria, por que aconteceu dessa maneira? Falando a pura verdade, eu nem a mão nele eu não coloquei. Tá, e me diz, como é que foi no dia? Você viu ele no barbeiro? Como é que foi? Me conta com mais detalhes então. Você chegou sozinho? Você chegou de moto? Não, mas eu tinha até chegado lá de moto. Eu e o Tim. Uhum. O meu ex é patrão. Aí eu fui e de boa, falei, você me dá a chave dessa moto, porque, mas você foi lá em casa e fez o roubo, mas você nem tinha deixa fechado ainda, tem o cara ainda, entendeu? Uhum. E você ofereceu de devolver a moto dele nesse momento? Não. Então você queria ficar com as duas motos no final das contas? Porque o seu irmão já estava com a outra. Mas foi você que foi cobrar. Você e seu amigo chegou de moto, foi cobrar, e aí você só conhece a parte que é conveniente. Nossa, mas eu só fui lá mesmo atrás dessa moto porque ele esteja passando em frente lá dentro do meu serviço. Entendi. Então tem aquela roubada que era a mesma moto e a do meu irmão. Uhum. E você disse que viu ele andando para cima e para baixo com essa moto? Isso procede? Sim, senhor. E você já viu alguém roubar uma moto e ficar andando no mesmo lugar que negociou, na mesma cidade? Você já tinha visto isso antes alguma vez? Nossa, mas ele fez, tem um negócio aqui no estado do Rio. E ele estava em Minas. E ele não estava saindo da internet lá de Minas, tem que ir para dentro. Mas são cidades fronteira e você me disse que viu ele várias vezes. Você me disse que viu ele andando, disse que viu ele passando em frente ao seu trabalho, disse que viu ele esse dia. Então, senhor, mas eu estava... mas eu ainda trabalhava em Minas. Entendi. Mas sabe que a gente está falando de cidades separadas por uma ponte, né? Sim, senhor. A gente não está falando de uma distância bruta de um lugar para o outro. E você acha isso comum, alguém roubar uma moto
sabendo às vezes que você trabalha lá, e ficar circulando normalmente com essa moto durante uma semana inteira? Você acha isso admissível? Nossa, mas isso daí não é até comum, mas é isso, não, mas isso aí já vai dentro do pensamento dele, né? Uhum. E o seu irmão, ele ficou com a outra moto por quanto tempo? Pelo menos que você saiba, pelo menos quanto você tem conhecimento. Senhor, mas que eu saiba, e ele nem tava bem, Daniel. Entendi. Eu tava preparado. A minha informação que eu tenho é que ele a vendeu depois. Você conhece um rapaz chamado Geleia? Não. Entendi. Que ele vendeu para esse... Só pra você... A última vez que você viu seu irmão, você me confirmou que ele estava com a moto, que realmente a moto ficou lá, que ele não entregou para um pátio, que ele ficou com ele e que depois ele a vendeu. Mas eu queria saber só por quanto tempo. Ficou uma semana, ficou um mês, ficou 2 meses? A última vez que você viu ele com essa moto? Última vez, no máximo uns 3 dias só que ele tentou acabar, porque ele estava já com tanta raiva. Entendi. Ele já queria na moto dele. E aí, só para que não fique nenhuma dúvida, depois desse tempo, ele foi até a autoridade policial e disse, ó, roubaram minha moto e essa moto não é minha, deixaram aqui, tome as procedências, ou ele de fato ficou com ele e vendeu a moto? Essa moto foi devolvida ou ele passou a moto para frente como se dele fosse? Eu acho que ele não devolveu a moto não, senhor. Entendi. Não, eu estou satisfeito. Ok, pode encerrar, por favor. Excelência, eu havia feito uma manifestação no processo sobre estar rolando uma testemunha que não houve oportunidade anterior, que inclusive não seria necessário sequer intimá-la. Não tive resposta lá no processo, mas ela inclusive está presente também. Ela faria? Tá sim, ela tá junto com o Wesley. Mas aí o senhor quer ouvir agora ou a gente escuta depois quando for fazer Não, é melhor até escutar depois, é só para que esteja informado, porque eu não vi manifestação, então não sei se inclusive houve a comunicação da secretaria para o gabinete. Então vou só colocar assim, ó, pela defesa foi reiterada. Perfeito. Que na audiência em continuação reitera a oitiva da testemunha, aí diz o nome, escreve o nome dela aí, e aí já fica aí, a gente não esquece, e aí pede o Wesley pro seu irmão, por favor, comparecer, entendeu? Entendi, senhor. A gente dá ressalva pra ele, ele avisa no serviço, mas ele tem que vir. Não, entendi. Doutor Luiz, Oi. apenas como opção, às vezes por celeridade, caso pudesse ser interessante para a acusação. Os policiais, eles não têm conhecimento dos fatos, só da apreensão que se deu dias depois. Eu estava tem até bastante pergunta aqui separado para eles também, porque houve uma contradição a respeito de ter essa perseguição ininterrupta, mas propriamente ao fato eles não têm tanto a acrescentar. Se porventura o Ministério Público quiser dispensar, por mim também, eu acho que já, por essa audiência já deu para até um pouco para entender, e também o motivo pelo qual o Daniel não veio. E até porque assim, o réu não vai negar que estava com a moto lá em Não vai. Não vou acrescentar em nada. Sim. Tá, então a gente pode dispensar assim. Tá, então coloca ali, tira o item 2, o item 2 na minha fala vira o 3. Aí, do doutor, a fala do doutor vai parar no Daniel Ponta, vai ter essa oitiva isso. Então pode colocar Aí aqui você coloca, destino. vírgula, bem como desiste da oitiva das testemunhas. Aí aquela mesma questão, vírgula, o que contou com a aquiescência da defesa e foi homologado pelo juiz. Excelência, agora eu não sei qual que é a postura da vara nessas situações,
mas o Daniel ele foi devidamente intimado e avisado sobre isso tudo. Às vezes, se já houvesse a possibilidade de já fosse determinada a condução coercitiva para o próximo ato, não correria o risco da gente iniciar e perdê-lo novamente. Ali no item 2, mantém o em seguida como item 3 e bota assim, ó, no 2. Ato crasso serventia. O Wesley está querendo falar alguma coisa? Sim, ele já até chegou bem aqui agora. Vamos lá, a serventia. O Daniel está aí? O Daniel tá aí? Ah, então a gente pode ouvir ele. Por mim, a gente já segue agora. Agora eu vou precisar ver um outro negócio da vara de Porto Real. Não consigo. Tá. Bota assim, a serventia para para informar ao juízo deprecado sobre a desnecessidade joitiva das testemunhas. Ele vai falar, doutor Arthur? Ou ele vai ficar em silêncio? O Wesley vai falar. A orientação é falar. Não, então não vai dar tempo. Eu preciso ver uma outra questão da vara de Porto Real agora. Tá, o dele é mais, às vezes, se houver a possibilidade, claro, tudo dentro do limite aí da vara, mas se fosse possível pelo menos ouvir o Daniel, até porque houve essa antecipação já do irmão dele, tá tudo mais fresco. Se fosse possível pelo menos a dele, e aí por uma questão de falta de tempo a gente remarcar, eu agradeceria caso seja possível. Não, doutor, mas é isso que eu tô falando, é porque a outra audiência já demorou muito, e aí eu preciso resolver uma outra questão de Porto Real, entendeu? Não entendi. Não tem como eu avançar agora. Mas aí pode ficar tranquilo de que eu tento encaixar pra breve. Não, a minha única preocupação é porque tratam-se de irmãos, então vai ter uma adequação já do recurso, porque já foram várias contradições ao longo dessa. Mas aí a gente esbarra nessa questão da possibilidade. Oi? Como assim uma adequação do recurso? Não, eu digo porque os dois são irmãos e aqui só no primeiro depoimento já tiveram várias contradições e coisas que não constavam. Por exemplo, o fato da moto já estar na propriedade dele. E aí muito possivelmente vai ter uma adequação quando ele chegar aqui, já sabendo o que o irmão disse, já teria maior tempo ainda para se preparar, sendo que agora ficaria com as calças mais curtas. Não, entendi. Assim, eu posso retomar, mas só daqui a pouco, se for o caso. Por mim, se não tiver nenhuma contrariedade do doutor promotor, Pode ser? por mim Tem sim. outra audiência ainda, né, doutor? Não, aquela eu concordo com o senhor, doutor. Eu já fiz até o despacho nela, no sentido de fazer a perícia primeiro. É porque eu fiquei pensando depois que realmente pode dar colidência, não colidência, mas pode prejudicar a defesa do réu, né? E prejudica também a própria existência do processo, né? Então a outra eu já fiz até a ata aqui. O Celso ligou pra cá e ele falou assim, olha, tem falado isso, então eu também esperando, porque ele disse que a senhora não despachou antes e várias outras coisas no telefone. Eu entro na dele aqui rapidinho só pra explicar. E aí. Mas aí é isso. Se os doutores quiserem, por volta de umas 6h30, eu acho que eu consigo já ter resolvido as questões lá e voltar. Se puderem. Então, Felipe, só me chamar no celular. Provavelmente eu vou poder, eu só não vou dar certeza, mas a princípio eu consigo sim. Tá, pode ser, doutor Arthur? Pode ser sim, lhe agradeço. Tá ótimo. Nada. Tá, deixa eu só resolver aqui o doutor Celso rapidinho. Doutor Arthur, tem perguntas? Sim. Daniel, boa noite. Microfone, por favor. Tá. Tenho sim, excelência. Pois não. Boa noite, Daniel.
Daniel, a primeira coisa que eu queria te perguntar é, na primeira pergunta que o Dr. Luiz, promotor, fez para você, se você conhecia o Wesley. E você confirmou que conhecia. No seu depoimento em delegacia, a primeira coisa que você disse é que você não conhecia o Wesley. Eu só queria saber aonde que está a mentira, se está aqui ou se está lá. Não, eu conhecia ele. E por que você disse na... Perdão. Atividade. Entende? Então, na delegacia você disse que não conhecia, que nunca havia lidado com ele, a não ser na data do dia 16 de março. Eu tenho seu depoimento aqui, se você quiser eu leio para refrescar sua memória. Eu peguei, fui lá, conheci ele de vista. Um colega dele que me apresentou ele, mas eu conhecia ele de vista sim. O apelido dele eu conheci. Eu Entendi. tinha trocado ideia com ele, você me entende? Entendi, mas quando na delegacia você disse que nunca tinha o visto, que só tinha lidado com ele uma vez na vida, que não sabia quem era, que não conhecia, você mentiu em delegacia então? E foi essa a primeira vez que eu conheci ele, aqui em Pentanha. Uhum. A negociação de vocês seria uma YBR dele, mais um cavalo pela sua CG, correto? Sim, senhor. E como que vocês iniciaram essas negociações? Como que partiu? Como que você ficou sabendo que ele tinha disponível essa moto, esse cavalo? Como que ele ficou sabendo que você tinha disponível? Eu falei com um colega dele, o menino, o Dudu de Rio Preto. Ah, então você foi até ele, porque você acabou de responder também para o Dr. Luiz que foi o contrário, que foi ele que foi atrás de você. Eu peguei e falei pro Dudu que eu queria passar a moto. O Dudu, o colega dele, falou que sabia que alguém queria apanhar a moto. Aí ele foi, o Tom me mandou mensagem, perguntou se eu tinha minha moto pra rua. As informações que a gente tem é que houve uma negociação entre vocês, iniciada pelo Facebook, que depois foi pelo WhatsApp. Sim, senhor. E no... O Dudu, o colega dele, me passou o WhatsApp dele, que ele me chamou. Aí nós começamos a conversar o rolo. Entendi. Você me entende? Aí que foi o rolo. E... Só um instante. No dia da negociação em vocês, que vocês se encontraram lá em Pentanha, o Wesley estava com mais um rapaz. Você conhecia esse rapaz? No dia que ele veio aqui em casa, aqui em Pentanha, que ele apareceu aqui, eu vi ele sozinho. Ele estava na moto sozinho. O seu irmão confirmou que eram dois? Outras pessoas aqui em Pentanha que viu a minha moto passar falaram que ele estava com outro, mas lá em casa, onde que nós estávamos no local, ele estava sozinho. Entende? Uma coisa eu não entendi. Você disse que tinha a ideia de fazer um rolo entre vocês. Aí você deu uma volta na moto dele. Senhor, E no final das contas você já definiu aí que você não queria mais fazer negócio. Você não gostou da moto. sim, senhor, eu testei a moto primeiro para me ver a moto. Tá, agora me diz. Vocês iam fazer uma troca. Você anda com a moto dele, chega à conclusão que não quer e mesmo assim você deixa ele testar a sua para dar um rolezinho? Isso não é uma negociação. Eu testei a dele, ele pediu para testar a minha. Mas por que você cederia se você já não tinha intenção de seguir com o negócio? De bonzinho, só para deixar ele passear? É porque eu andei na dele. Mas quando você andou na dele é porque havia intenção em firmar um negócio. A partir do momento em que não há mais a intenção, não haveria o porquê você deixar ele andar na sua moto. Concorda ou eu estou errado? Mas só que eu não fechei negócio, né? Eu não peguei na mão dele e falei que fechou. Eu não falei isso. Isso daí eu... Você pega na mão e fala que fechou o rolo, eu vou levar. Tá, então se vocês não fecharam, ele indo embora, por que você não chamou a polícia? Por que você não fez ocorrência? É porque minha moto não tinha documento nem a dele. Aí eu falei, eu vou deixar isso quieto. Tá, e durante essa semana que ele ficou com a sua moto, você pagou esse documento? Não. Então por que seu irmão foi e chamou a polícia logo em seguida se a condição que evitava que tivesse chamado permanecia intacta? Se o problema antes era não vou chamar porque o documento está errado, vocês não pagam o documento e chamam mesmo assim, então não era o problema do documento. É porque eu não tenho tempo para... Eu não tinha tempo para correr atrás de moto.
esse rolo dele do meu irmão é do meu irmão. Você me entende? Hum. Eu fico aqui em Piatã, aqui eu trabalho aqui. Como assim esse rolo é do seu irmão? O que o seu irmão tem a ver com o negócio? Ué, o meu irmão falou que ele estava passando na barbearia lá. Entendi. E meu irmão falou a versão dele com você. A minha versão foi aqui em Piatã, por isso que eu estou te falando. Aconteceu aqui. Uhum. O que ele quis dizer, doutor, é que essa questão de ter chamado a polícia foi Eu entendi. uma atitude do irmão, né? Sim. Uma decisão do irmão dele. Uhum. Eu não ia correr atrás de moto. Eu não tenho tempo nem para correr atrás de moto. O seu irmão, antes dele chamar a polícia, ele tentou conversar com o Wesley, querendo que fosse desfazer o negócio, já que a moto que você havia pego era uma moto roubada. Por que ele disse isso? Eles falaram que a moto era roubada. A minha moto, que era minha, não era roubada. Sim. A minha não. Ah, mas então você já estava com esse questionamento, achando que a moto que ele tinha te passado era roubada. Não. Mas você acabou de me dizer isso. Eu não sabia que a moto dele era roubada. A minha também não era. Uhum. Não, e a dele não era também, não tinha qualquer registro de roubo dela. Por isso que eu te falando, eu não sabia da moto dele também. Uhum. Entendeu? Mas quem que te falou isso? O seu irmão, algum amigo dele? De onde que você tirou isso, que a moto podia ser roubada? Por isso que eu te falando, eu não sabia. Por isso que eu não deixei, eu nem corri atrás. Eu nem corri atrás de moto. Eu falei, a minha moto tem documento, a dele também tem. E eu precisava da moto só para trabalhar. Uhum. E você ficou com essa moto dele? Quantos dias eu fiquei? Se você ficou, e quantos dias ficou? Eu fiquei uma semana com ela. Entendi. Então, no final das contas, ele ficou com a sua moto e você ficou com a moto dele. Fiquei com a moto dele. Porque eu não tenho tempo de correr atrás, eu não achava ele. Eu Tá. só queria quando eu fui para falar com ele só. Tá. Em resposta ao Dr. Luiz Fernando promotor, ele te perguntou se você foi atrás. Você disse que não. Em delegacia, você disse que foi atrás no dia só e que depois não foi. Você foi atrás ou não foi? Eu fui atrás no dia. Então por que você acabou de responder ao Dr. Luiz Fernando que você não foi? Eu fui atrás no dia, eu montei na moto e fui. Mas só que eu não achei ele. Não achei ninguém. Eu peguei, virei a moto e fui embora pra casa com ele. Não tem jeito, não achei ele de vivo. Eu também não ia ficar correndo atrás de moto, não. Tá, o seu irmão disse que viu ele rodando com a moto várias vezes durante essa semana. O meu irmão trabalhou em Rio Preto. Uhum. E você acha comum isso? Alguém roubar uma moto e ficar andando com ela normalmente, fazendo todos os afazeres? Geralmente quem rouba uma moto esconde, desmancha, vende para outro estado. Ele ia roubar sua moto e ia ficar andando com ela? Ele pegou a moto porque ele sabia que eu não ia atrás. Eu não tenho tempo para ficar correndo atrás, não. Não tinha tempo para ficar correndo atrás, não, porque eu trabalho. Uhum. Você disse que fez contato com ele primeiro, que tinha um amigo intermediando. Então você tinha um contato, uma forma de chegar até ele. E você não cobrou, não questionou nada, você só largou pra lá, a moto é assim mesmo e pronto? O outro eu não tive mais contato com o outro. E nem buscou esse contato? Não. Porque se era um amigo em comum, ele podia intermediar se tivesse ocorrido qualquer equívoco. Não é? Mas não rolou nada. E você não buscou nem esse amigo em comum que vocês tinham, você tentou buscar para estar resolvendo essa questão? Eu nem sabia disso. Não, o que eu estou te perguntando é o seguinte: você havia me dito que você chegou até ele a partir de um intermediário, de um amigo em comum. A pergunta que eu estou te fazendo é, além... O amigo dele falou comigo. Falou que eu falei com ele, eu queria passar a moto. Ele foi e mandou o contato dele. Eu conheço fulano. Mas se você estava falando com ele, ele era seu amigo também. Imagino que você não fique falando com desconhecido na rua. Não. Você não conhecia essa pessoa que fez o intermédio? Você começou a abrir sua vida, que você queria comprar uma moto com alguém que não era seu amigo? Conheci o Dudu de Rio Preto. Ele conhece também. Uhum. O Dudu me mostrou, falou. Eu conheço fulano. Aí eu falei, eu troco a moto. Não, mas se ele tivesse quebrado o acordo de fato, você não ia tentar pelo menos intermediar com esse amigo em comum para ver se ele... Porque ele, por exemplo, sabia onde que o Wesley morava? Eu não achei ninguém. Eu não achei nem ele, nem Daniel, deixa
Você tem essa mensagem? Não. Entendi. É porque eu com outro celular. E já foi tempo isso daí. Eu perdi outro celular. Mas eu tô falando a verdade. É porque causa um estranhamento, Daniel, porque a gente está falando de uma negociação que iniciou com termos muito bem definidos, ele vai até aí, você anda na moto dele, segundo você não gosta, mas mesmo assim autoriza que ele ande na sua. Depois disso, você não entra em contato com um amigo em comum, você não chama a polícia. Depois o seu irmão traz uma informação de que a moto poderia ser roubada, o que seria um ótimo motivo para desfazer o negócio. E a partir daí, no momento que ele não consegue desfazer, porque ele, em vez de chamar a polícia, ele tentou conversar com o Wesley primeiro, e ele confirmou isso, aí não consegue desfazer o negócio, e a partir daí muda a história toda e a gente está diante de um furto. É esses que são os pontos que não estão batendo. Ué, mas eu deixei, porque ele deixou eu andar na dele. Aí no jeito que eu andei na dele, eu vi a volta e entreguei pra ele, eu achei que ele ia fazer a mesma coisa que eu fiz. Mas por que ele deixou você andar na dele? Porque tinha a intenção de concretizar uma negociação. Aí você anda, não gosta, chega à conclusão que não quer negociar, e aí para retribuir, você deixa ele dar uma voltinha. Não faz sentido isso, Daniel. Eu podia, igual o cavalo, eu tinha gostado era do cavalo. Mas só que nem o cavalo ele não trouxe, não mostrou. O cavalo ele havia te dito que tinha até tal dia para buscar e que você não foi buscar esse cavalo. Não tinha não. Ele ia trazer o cavalo pra mim, nós ia se encontrar no Paiolim. Ele ia trazer, ele falou ainda pro meu irmão, não, pode falar pro seu irmão que eu vou trazer o cavalo. Isso quando que ele falou isso? Foi na terceira semana. Na terceira... Só fazer uma pergunta. No dia que vocês combinaram de ele levar o cavalo pro senhor foi até o local onde os senhores tinham combinado? No local, no horário? Ele só falava só falava. Daniel, com todo respeito, cara, se ainda ficou faltando um cavalo, que depois do fato você ainda tentou recebê-lo, a gente não está falando aqui de um furto, você pode estar falando até que ele não arcou com o que ele combinou contigo. Aí você pode falar, a gente vai estar falando de uma dívida, a gente vai lá para o direito civil, mas a gente não está falando de um furto aqui, porque se vocês trocaram as motos e você ainda tentou receber o cavalo depois, então ele não furtou sua moto. Ele não te deu o seu cavalo. É o que eu estou entendendo agora, pelo menos. Fechei com ele, ele virou, foi embora na minha moto. E mesmo assim você quis receber o cavalo depois? Eu não peguei na mão dele, eu não peguei, foi assim, fechou o rolo, eu não peguei. E mesmo assim você ficou aguardando ele te entregar o cavalo depois, sendo que você não tinha feito o rolo? Não, eu fiquei com a mão dele. A mão dele ficou aqui, porque ele pegou minha moto e sumiu. Eu nunca mais vi ele, eu fui ver ele só na delegacia. Entendi, até porque você não foi atrás, né? Já tinha levado antes, que ele falou que ia me dar a moto e o cavalo. Eu ia pagar. Aí o senhor disse assim, mas aí ele ficava falando que ia levar o cavalo e nunca que levava. Essa cobrança pelo cavalo foi depois de já ter entregue a moto? Não, foi. Ele deixou a moto, aí passou uns 3 dias, ele mandou, falou, vou levar o cavalo pra você. Isso. E você ficou aguardando o cavalo? Eu tava aguardando o cavalo. Para concretizar o negócio que vocês iniciaram. Eu não ia ficar correndo atrás dos outros, não tem tempo para ficar correndo atrás dos outros, não. Doutor, tem mais alguma outra pergunta? Por fim, essa moto, você vendeu ela? Você ficou com ela? Você trocou? Você disse que havia feito uma troca? Eu troquei ela. Como se sua fosse. Eu não ia ter a outra minha. Entendi. Não, eu estou satisfeito. Então tá bom, pode encerrar, Daniel, tá dispensado. Muito obrigada, tá? O senhor vai ser intimado do teor da sentença. Tá bom? Da decisão final aqui. Obrigada. Jonathan, pode suspender-se aqui pra mim, por favor. Doutor Arthur, a Oi. testemunha que o senhor disse que tinha comparecido, que o senhor ia querer escutar, vai querer escutar? Gostaria sim. Doutor Arthur, deixa eu adiantar uma coisa para o O senhor. Daniel tá dispensado, pode sair do link se quiser. Pois não, doutor? É
já ficou bem clara a situação, inclusive a versão do seu cliente, e até já fiz aqui a manifestação pela absolvição dele, que parece mais um ilícito civil do que criminal. Exatamente. Ele poderia dispensar suas testemunhas, ele fica em silêncio também. Perfeito. A gente faz aqui as alegações do Tô de acordo, excelência, tô de acordo, doutor. Então tá bom. Vou mandar então no chat. Tá. Jonathan, aí já copia e cola pra mim, por favor, na ata. Ele pode só abrir aqui, aí eu já passo pro Wesley as perguntinhas de qualificação. Aí o senhor diz na segunda parte, vai ficar em silêncio, tá? Wesley, eu vou te fazer agora primeiro algumas perguntas, e essas perguntas eu preciso que o senhor me responda, tá bom? Seu nome todo. Em relação a esses fatos que estão sendo imputados ao senhor, o senhor deseja falar ou prefere ficar em silêncio? A orientação do doutor Arthur é isso, que você fica em silêncio. Vai querer ficar em silêncio? Pode ser. Então tá bom, pode encerrar, por favor. Doutor Luiz, vai fazer as alegações oralmente? Eu já copiei, eu já colei aí no chat. Não sei se o Jonathan consegue pegar. Consegue aí, Jonathan? Já colei na central. Doutor, você vai querer fazer por escrito? Quer fazer oral? Doutor, fazer oral, excelência, fazer oral de maneira muito breve, já tendo a manifestação da promotoria pela absolvição, só reiterar que seja absolvido nos termos do 386, inciso 1º. Peraí, doutor, peraí. Peguei aqui a gravação, pode fazer suas alegações. Como já há prévia manifestação da promotoria pela absolvição, só reitero para que haja absolvição nos termos do 386, inciso 1º. Não há por que mais prolongar. Tá bom, pode encerrar, por favor. Aí, Jota, abre a ata que eu vou dar logo a sentença, então, também. Tá ótimo, muito obrigado. Só parabenizar o Dr. Luiz Fernando pela razoabilidade. Ao meu ver, isso é de fato o exercício do custos legis, além de um punitivismo exacerbado que muitas vezes a gente costuma ver. Então, só parabenizar também. Não, agradeço que a atuação do doutor também foi muito boa. Chega até a destoar um pouco dos advogados que a gente costuma atender aqui. Olha, fico muito feliz e grato pelos elogios. Até na parte das perguntas, apesar de ser incisivo, não foi desrespeitoso e perguntas pertinentes. Não, agradeço muito também a postura da doutora, que eu já havia feito uma pesquisa prévia e já havia visto que era realmente uma postura mais humana. Então foi um prazer fazer essa audiência com vocês aí na comarca de Valença. Gostaria de mais profissionais assim aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Foi um prazer. Então vou aproveitar para pedir licença pelo adiantado da hora. Compromisso aqui familiar. O doutor Luiz, ele pediu com base no 3861.